Fala aí, pessoal do Parábolas Geek, tudo bem com vocês? Então, eu, Nathan, um dos ADMs, estamos aqui, na verdade, eu estou aqui, para trazer para vocês a retrospectiva do Parábolas Geek de 2024. E chegamos mais uma vez naquela época do ano. Chegou o momento para revermos coisas que aconteceram no Parábolas Geek no decorrer de 2024. Dentre esses momentos, tivemos polêmicas dos memes, das celebridades. Também tivemos muita produção de conteúdo para as redes, tivemos muitas risadas, cajadadas, pedidos de livros, o nosso maior icônico personagem das lives, o ET Bilu, entre outras muitas coisas que rolaram neste ano vasto de 2024. Mas claro que não poderíamos começar esta retrospectiva sem mostrar algo muito mais icônico neste perfil. Quem acompanha já sabe, não é mesmo, Edu? 40 dias com Once Upon a Time. E sim, vamos ter bastante 40 dias com Once Upon a Time neste vídeo também. Fechou? E claro que não poderia faltar alguns trechinhos das lives aqui na introdução também. E como o próprio Edu comentou em uma das lives de março ainda, eu resgato tudo que rola nas lives para trazer o melhor e às vezes o pior para vocês. Ele sempre resgata e nunca bota em prática. Nunca faz, né? Nunca O Nathan faz. fica tirando todas essas falas que a gente já... Vamos fazer tal coisa, e daí a gente não faz, né? A gente vai lá e não faz. A gente não cumpre, aí no fim do ano, o Nathan chama o VAR, e aí a gente é exposto aí, mostrando o que a gente prometeu e não fez. Agora sim podemos começar mais este recap maravilhoso ao longo do ano do Parábolas Geek em 2024. Bora pra lá! Vamos começar com o nosso queridíssimo janeiro. Nossa primeira live do ano foi o nosso react do Edu e da audiência para o recap de 2023. Nós não tivemos tempo na última live do ano, que foi em 2023, para reagir a esse vídeo. Por isso que tivemos que fazer uma live separada só para reagir ao compilado de 2023. O Nathan preparou pra gente, né? Eu não assisti ainda, eu não sei o que vem pela frente, então eu vou assistir junto com vocês daqui a pouquinho, pra gente acompanhar juntos aí os melhores e talvez, eu conheço o Nathan, os piores momentos também das nossas lives de 2023. E claro, também tivemos alguns momentos da retrospectiva falando sobre o nosso queridíssimo ET Bilu. Sei qual é a live que o pessoal mais deu risada, com certeza a do ET Bilu estaria entre as principais, né? Não podemos esquecer também que os ADMs do Parábolas entraram de cabeça na produção de conteúdo neste ano. Nós fizemos vlogs, onde cada um postou em sua rede e no Insta do Parábolas também fica a dica, cada dia um pouco do devocional do 40 dias no mundo das animações. Vlog do Desafio Radical, que os nossos ADMs, um grupo está fazendo do 40 Dias no Mundo das Animações. Então vocês vão ver aí o Eric, a Larissa, o Nathan, produzindo vídeos aí no nosso Insta, falando da experiência deles com os devocionais do 40 Dias no Mundo das Animações. Se vocês acompanham o nosso Instagram, nesse sentido, né, o Eduardo e a Meire estão ausentes do Instagram, mas a nossa equipe está trabalhando bastante. Então você está vendo diariamente, praticamente, né, Nathan, Larissa e Eric gravando os devocionais aí do 40 Dias no Mundo das Animações. Ficamos também pensativos com trechos reflexivos das lives como Fuga das Galinhas, Ahsoka Tano, Echo e A Grande Ilusão. E esse é o grande problema, né? Nós não fomos chamados para nos isolarmos, nós fomos chamados para discipular, para fazer discípulos de todas as nações. Não dá para fazer discípulos trancado dentro das igrejas. Eu preciso fazer alguma coisa para poder comunicar a palavra de Deus para aqueles que estão ao meu redor. Então, não dá para cumprir o ID do Senhor ficando. O ID, fazer discípulos, só funciona se você for, se você ficar, né? Não, eu estou ficando dentro da minha igreja, eu estou me isolando dentro da minha igreja, eu só me relaciono com aqueles que estão dentro da igreja. Isso vai fazendo com que você se transforme, a igreja se transforme numa ilha e impede a gente de cumprir o nosso chamado. A igreja pode se transformar numa ilha parecida com a Ilha das Galinhas, está todo mundo feliz lá dentro, está todo mundo alegre, mas do lado de fora tem um monte de galinha sendo mandada para o abatedouro todo dia. Não tem uma referência melhor do que a gente falar, olha, você está aí feliz só com um amigo crente, teus amigos que não são cristãos, muitos, né, todos os dias, milhares e milhares de pessoas vão para o inferno e a gente está feliz dentro da nossa realidade, da nosso clubinho, né, do nosso grupo. Então esse é um elemento para a gente refletir, né? Será que a nossa igreja local
como ela está se comportando, né? A igreja na qual você congrega. O que você está fazendo para não ser uma ilha enquanto cristão nessa geração? Ele fala, olha, quer um conselho? Né? Se você tiver muita pressa para vencer, você vai perder. Né? Então, assim, isso eu quase consigo ver o mestre Yoda falando isso lá. Então, assim, ensinando eles, né? O mestre Yoda, ele lembrando de um ensinamento do Yoda quando ele era ainda um Yoglin, talvez lá no Templo Jedi de Coruscant. O cristianismo é um projeto, é um processo geracional. Não dá para ser cristão. Eu não posso ser cristão pelo Joshua, né? O Joshua não pode ser cristão por mim, então eu não posso garantir a salvação do meu filho. Ele precisa garantir a salvação por ele mesmo. E vamos tentar trazer mais esse tipo de conteúdo para reflexão, né? Você que está me assistindo, que está aqui na live, acompanha a gente. Tem uma missão esse ano aí de conscientizar seus pais, seus avós, seus tios desses desafios, desses problemas aí, para que eles não sejam enganados, né? Facilmente. Tem que aumentar aquele percentual ali de 35% só dos brasileiros que sabem o que é uma deepfake e o potencial do que isso tem para trazer problemas e perigos aí para a sociedade brasileira nesse ano. Tivemos comentários sobre um quadro novo no canal, que veio a ser lançado posteriormente, ainda no decorrer do ano. Eu tô assistindo, a gente assistiu alguns episódios de Demon Slayer, e assim, a série é boa, mas ela fala de demônios, de um caçador de demônios, né? O que é qualquer um, né, que gosta aí de entrevistar demônio nas igrejas aí também tá na mesma vibe, né? Então, para assistir, a pessoa ela julga pelo nome, né? Assim, o caçador de demônios, o Demon Slayer, né? Mesma coisa. A gente faz uma live aleatória mesmo. Live do caos, sonhando a gente pode abrir uma nova categoria de lives aqui, lives do caos, na qual a gente não tem roteiro nenhum. A gente pede para os ADMs ali separarem notícias do dia e a gente tem que comentar as notícias que aconteceram ali na semana. Acho que seria legal isso, hein? A primeira notícia de Ratanabal, vai ter que vai começar já com o pé na O problema é onde eles vão buscar essas notícias. Esse é o meu medo, na verdade. Onde vai vir essas notícias aí? Em fevereiro não tivemos muitas lives por conta dos eventos que o nosso Nick Fury, do mundo pop cristão, teve que comparecer. Mas tivemos coisas interessantes que rolaram, como algumas atualizações sobre a saúde da Meire. Esse foi o Parábolas de Indica de hoje. O pessoal está perguntando da Meire. Meire melhorou. Semana passada tivemos consultas com um especialista do joelho, analisou a segunda ressonância magnética que a gente fez, que ela fez no joelho, né? E da primeira, que foi feita em dezembro, teve uma melhora significativa no estado. Então, a princípio, está descartada a cirurgia no joelho dela, mas o processo é longo. Então, serão muitas sessões de fisioterapia, ela ainda sente muita dor, ainda caminha com dificuldade. Então a gente pede para vocês continuarem orando, né, para que dê tudo certo. Ela vai voltar ao trabalho semana que vem. Ficou esse tempo todo aí, né? Foram 3 meses aí que ela ficou em casa. Agora ela vai ter que retomar as atividades dela, com dor mesmo. Então a gente pede a oração de vocês para que Deus proteja e que não aconteça nada mais aí no joelho dela, para que ela possa se recuperar 100% aí desse acidente terrível aí, que complicou nosso final de ano e nosso início de ano. Mas Deus sabe todas as coisas, né? A gente espera aí que dê tudo certo e que em breve ela possa estar aqui com a gente. Tivemos o estouro da polêmica da música Evangelho de Fariseus. Sim, foi em fevereiro, pessoal. Mas analisando a música trecho a trecho, algumas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, né, linguagem poética. Música, ela não abraça a totalidade, né? Não dá para pôr tudo vírgula, né? Então, assim, o Evangelho de Fariseus não é para todo mundo, é uma parte da igreja que vive isso. E é fato que existe esse evangelho farisaico aí. É só você entrar na página lá do Outfit do Templo, você vai ver uma série de coisas ali que são escabrosas, né? Onde o evangelho deixou de ser prioridade há muito tempo em prol de outras coisas aí que estão mais à frente, né, do que o evangelho do reino mesmo. Então, é fato que existe um evangelho falsificado e a gente tem acompanhado isso ao longo de muito tempo. A gente tem visto isso já há bastante tempo, com uma série de teologias distorcidas que têm sido evocadas, né, nas últimas décadas no Brasil. A gente pode puxar lá da década de 70, teologia da prosperidade, hipergraça, teologia do coaching, que são teologias mais recentes aí. Todas elas distorcem esse evangelho, transformando Jesus em algo que ele não é, né? Jesus não é autoajuda, né, que a teologia do coach oferece. Jesus também não é um gênio da lâmpada que faz tudo o que você pede, te dá tudo o que você precisa. Então, nesse sentido, existe uma distorção do evangelho realizada por parte da igreja. Agora, claro, uma canção não tem como abraçar o evangelho de fariseus, vírgula, exceto os pastores que fazem tudo direito e seguem a palavra e vivem pelo reino. Não tem como fazer isso uma música. Então, assim, aquele que ouve precisa ter
essa sensibilidade musical, né, de entender que você não está lendo um tratado, você não está lendo um artigo, você está ouvindo uma música, então ela vai ser limitada, porque precisa dar conta de outros fatores, como a métrica da música, a rima e uma série de outras questões que são mais relevantes. Em março, os ADMs foram chamados para tratar e comentar sobre a importância de uma vida devocional. Também compartilhar a experiência que tivemos em relação a este assunto. Então, eu acompanhando o grupo, os comentários de vocês, eu vi que não, que foi um pouco mais do que produzir conteúdo. Deus falou com vocês também. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão, né? Continua, Natan, eu vou me Uma recompor aqui. dica, Edu. Vamos fazer isso na próxima edição, que a Larissa tiver. Bota o microfone na boca dela e vamos fazer ela dar risada. Mano, não vai prestar. Tivemos também o lançamento de X-Men 97, que veio a ser tratado em março e em abril, o que nos trouxe momentos reflexivos e engraçados, como os que vou mostrar para vocês agora. Olha só quem Olá, chegou. gente! Tudo bem? Fala, galera! Como vocês estão? Eu, depois de Bastante tempo, né? gigantesco inverno, ou melhor, verão. O verão todo, né? O verão todo, né? Eu fiquei afastada de vocês. Mas agora estou de volta, né? Depois de um tempo aí que eu precisei tirar por conta da minha saúde. Acredito que vocês saibam, né? Que eu sofri uma pequena queda. Acabei lesionando meu joelho. Isso me virou uma novela na minha vida. Antes eu não acreditava que ia durar tanto tempo, a recuperação ia demorar tanto. Eu achava que ia ser um pouco mais rápida, mas enfim, eu ainda estou me recuperando. Ainda não estou 100% e estou bem longe disso ainda. Não adianta ser impaciente, Meire, porque demora, né? Eu lesionei 2 ligamentos aí. Para a glória do Senhor, eles não romperam, então por conta disso eu não precisei passar por uma cirurgia. Graças a Deus eu não queria passar pela cirurgia de jeito nenhum, porque eu sei que aí é mais demorado ainda a recuperação. Então, assim, eles já perceberam que o mercado está super saturado já. Tá tudo muito saturado. E se eles não fizerem algo com calma e que tenha mesmo qualidade, eles vão cair no esquecimento daqui a pouco. Então, alguma coisa eles precisam fazer para retomar os anos de glória. A gente sabe o quanto durou para chegar num ultimato lá, só que nem sempre você vai conseguir emplacar outro como aquele. É uma fórmula difícil de repetir, né? Sim. Acertar a fórmula de alguma coisa na sorte e tentar reproduzir isso em escala industrial, não tem como, né? Não tem como. Então eles sabem que saturou, que tá todo mundo meio que já abandonando os bets no sentido de super-heróis. Então a Marvel vai ter que parar agora, refletir para conseguir criar algo bom. O que é isso? As pessoas não acreditam mais no que é real. A Matrix acabou virando algo que a gente está convivendo com ela, porque assim, a realidade é uma, tem muita gente vivendo numa outra realidade. E querendo reescrever essa realidade, né? O revisionismo histórico é uma coisa que nos deixa muito, muito de cara. Como historiador, né? Isso é muito complicado. Eduardo é historiador, eu sou geógrafa, nós dois somos de humanas. Então, assim, para nós, a questão do revisionismo histórico é horrível, porque isso cria uma realidade paralela, cria outras narrativas e tira pessoas do que é real e daquilo que nós realmente estamos vivendo. Então as pessoas elas começam a se alienar nas suas bolhas e começam a acreditar em coisas que realmente não existiram. Por quê? Porque uma nova narrativa foi criada a partir do momento que estão tentando reescrever a história. Em abril, tivemos o lançamento da HQ No Mercy, da Comics GR. Isso mesmo, o lançamento desta HQ aqui maravilhosa, No Mercy, da Comics GR, onde rolaram algumas coisas interessantes. Mostrar o quanto a gente, muitas das vezes, é o vilão da nossa história. Então é por isso que eu quis me representar como vilão. No quadrinho, ele não tem uma abordagem tão complexa. A abordagem do vilão, ele vai para o game, né? No game já tem uma abordagem mais complexa e o game, ele fecha com o quadrinho, né? Então, tanto o game quanto a animação e o quadrinho, esses três arcos, eles estão se conversando. Porque ele não é um trabalho ofensivo, ele não tem o objetivo de bater no outro. Ele tá ali contando esse que a gente sempre fala de filme, série, né? Quando a gente critica alguma coisa. A questão não é o que você tá fazendo ali se o elfo é preto, se o elfo é branco, se não sei o quê. Albino, se a história é boa, não interessa esses detalhes. A questão é a história, né? O roteiro. Então, assim, não importa se a HQ do Marcos ela tem um viés cristão, mas se a arte tá encantando, se o roteiro tem uma história legal, que vai te cativar, que vai te puxar para aquela história. Que vai prender tua atenção, e você vai querer continuar lendo. Vai prender o leitor do começo ao final da HQ. Aí não importa se é cristã, se é espírita, se é budista, não é esse o ponto. O nosso problema é que a gente é tão ruim no que a gente faz que a gente baseia tudo na nossa fé.
Não, é cristão, eu tenho que consumir porque é cristão. Não é porque é cristão, é porque é um bom produto. Ninguém vai ler uma HQ porque ela é cristã só. Já passou o tempo em que isso acontecia. Se essa fosse o padrão, o Esmilinguido estava bombando até hoje. Passou o tempo onde assim, vamos fazer algo pro crente e tá tudo certo. Não importa o que você vai fazer, tá tudo bem. Né? A gente tem vários cases aí de sucesso que usam toda uma tecnologia que não deixa nada devendo para outros canais parecidos. Pega o Três Palavrinhas, por exemplo. Você pega outros canais aí que atendem criança, você coloca um do lado do outro, a qualidade é a mesma. Dentro daquele segmento ali, está usando tudo o que tem de mais moderno dentro da produção daquele tipo de conteúdo. A divulgação, o marketing, não é um negócio amador, né? Não é um negócio, vamos fazer ali do jeito que não, é profissional. Então, eu acho que Não Mercy vem para trazer essa resposta, né? Primeiro, parar de simplificar as coisas. Não, usou verba do governo, já taxa de um monte de coisa que não tem. Mas você sabe como é que funciona? Não, nunca parou pra ler uma lei de incentivo à cultura. Não. Nunca nem chegou perto. Eu não preciso saber como é. Eu sei que é assim, pronto. Né? Então, isso a gente também está saturado disso tudo, né? Tivemos também o retorno das lives Nostalgia com uma série incrível. Mas também tivemos comentários sobre um quadro novo do canal que veio a ser lançado posteriormente também no decorrer do ano. E a gente vai falar de uma das minhas séries de conforto. Eu tenho algumas séries de conforto e Cold Case é uma delas. Mas quando a gente fala sobre... Eu queria que a gente começasse a falar sobre algumas coisas que eu amo e que são, assim, nostalgia, né? E Cold Case pra mim é nostalgia. Mas eu coloco Cold Case dentro de uma caixinha onde na época que ela passava na TV, ela fazia muito sucesso, muita gente conhecia ela. Mas hoje quase ninguém mais fala sobre a série. Então são aquelas séries que alguém assistiu em algum momento e que hoje ninguém mais nunca mais falou sobre elas. Então a gente vai revisitar essas séries e vai falar sobre elas. E logo vou fazer enquete lá no Parábolas para que a gente comece a levantar aquelas séries que em algum momento fez muito sucesso, muita gente falou sobre, e que de repente quando acabou ninguém nunca mais nem lembra que existiu. Seus amigos saírem um pouco do digital e irem para o analógico. Queremos uma campanha pelo analógico. É isso aí. A nossa campanha pelo analógico, a gente tá falando de série de conforto, tá falando das telas, mas a gente quer aqui lançar algo que pode também se tornar algo de conforto para você, mas com certeza vai se tornar divertimento. E um divertimento que você não vai fazer uma diversão, que você não vai fazer sozinho, que você vai precisar dos seus amigos, da sua família, e que você pode aí gerar até uma tradição nova na sua família, ou entre os seus amigos, que é o quê? Vamos falar sobre jogos, né? Queremos estimular algo que a gente começou a fazer em família há algum tempo, pouco tempo, na verdade, mas em função de alguns projetos que a gente está trabalhando, mas não pode falar muito sobre. Tivemos também a nossa campanha para conseguirmos os 4.000 inscritos no canal, que inclusive já batemos a meta de 4.000 inscritos e estamos atualmente com 4.180 inscritos. Estamos felizes que estamos com 3.809 seguidores aqui no YouTube. Alguma coisa aconteceu que abriu uma... Gente, precisamos da ajuda de vocês para chegar a 4.000. Nos ajude. Nossa meta aí de 4.000 seguidores. Estava difícil até um tempo atrás, mas agora não está tanto. Falta 191 seguidores para a gente conseguir chegar nos 4K. E em nossa live sobre X-Men 97, tivemos um comentário do Rafa sobre o que eu, Nathan, faria se eu pudesse voltar no tempo. Saca só. E vai embora, né? Aí eu não vou abandonar meu filho. Vira as costas e nunca mais. Mas depois eu acho que a Madeline P.O. entendeu porque eles estavam conversando, né? Eu acho que se fosse o Nathan Rocha, no lugar do Nathan Summers, ele ia voltar no tempo, Edu, pra falar pra você fazer o 40 dias com o Upon a Time. É verdade, hein? Se ele pudesse, ele faria isso. Pra dar ideia lá do primeiro, em vez de devocional pop, teria começado... Primeiro devocional pop, não, é 40 dias com o Upon a Time. Esse é o livro. E aí eu queria te pegar o livro na mão, você ia ficar olhando. Ia ser igual o Ouroboros. Teria mudado todo o futuro, né? Não seria a mesma coisa. Eu não posso dar essa ideia, não, porque se descobrirem uma viagem no tempo, ele vai fazer. Vai fazer isso. Ele não está errado nesse comentário. Em maio, tivemos uma live com um assunto extremamente importante. Foi a live sobre o lançamento do livro A Revolução Tecnológica. Vale muito a pena conferirmos alguns trechos dessa live, que foi uma conversa que põe todos nós para pensarmos sobre nosso relacionamento com a tecnologia. Foi um dos primeiros textos realmente que eu escrevi, porque ele me chamou bem a atenção, né, de um monte de autores assim, que pensam nisso, né, nessa possibilidades que a gente tem de liberdade no mundo tecnológico, né, a gente pensa assim, né, temos muita liberdade, a gente pode escolher o que a gente quer, mas sim, né, será que a gente consegue, por exemplo, hoje, sobreviver sem, né, um WhatsApp, por exemplo, né, sem um smartphone? Tem gente que consegue, né, que o cara pega lá e fala, eu tenho volta lá pro telefone, né, o dumb phone, né, volta pro telefone sem nada. Eles são raros, né, você
essa necessidade, né, que a gente vai criando alguma necessidade que é quase, né, impossível você viver sem, então vai criando-se necessidades, né? Então, assim, tem um monte de aparelhos tecnológicos para escolher, você vai ver lá, né, na verdade, são poucas empresas, e assim a gente pode olhar para um monte aí, né, de produtos tecnológicos, né, que a gente não tem muita opção, às vezes as pessoas falam isso, né, não, mas hoje em dia a gente tem a liberdade, né, hoje em dia a gente pode escolher o que a gente quiser, e a gente vai vendo que não é bem assim. Porque quando eu vi, eu fiquei muito nervoso, sempre na mesma, eu falei, poxa, os caras fizeram esse negócio interativo bugado aqui, cara, não só pode. E aí quando eu li, aí caiu a ficha, deu, cara, que genial, né? Me deixaram bravo, me deixaram nervoso, para me fazer pensar em algo que eu não consegui pensar, mas eles queriam me levar a pensar, puxa, será que você tem escolha mesmo? Será que eu estou te dando escolha ou estou fingindo que estou te dando uma escolha? E se a gente parar pra pensar, até o serviço de streaming é isso, em grande medida, né? Porque ele já joga na tua cara o que ele quer que você assista, recomendado para você, e aí vai e fica insistindo, e a gente não tem tanta escolha assim, se a gente parar pra pensar na nossa vida. Então é interessante isso também, como há, às vezes, uma insistência para nos empurrar numa direção, que hoje até a gente tem certa liberdade, mas a gente já tem menos do que a gente acha que tem. E pode ter menos ainda, dependendo dos rumos que as coisas tomarem, né? Mas eu achei muito legal o seu posicionamento no livro, e esse é um aviso importante para o pessoal aí para comprar tranquilo, não é uma crítica, assim, vazia. Não, é uma crítica bem pensada, bem construída. Igual você mesmo fala, não é uma, né, o Black Mirror e o seu livro não é uma mensagem ludista, ou seja, não é vamos destruir as máquinas, e também não é tecnicista no sentido, a solução sempre é mais tecnologia. É o vamos usar a tecnologia de uma forma correta. Também tivemos uma conversa com o pastor Márcio Silva sobre a situação que comoveu o Brasil inteiro, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. A fé é importante, a obra também, não só obras ou só fé, mas quando nós juntamos as duas coisas, nós podemos impactar a nossa localidade, impactar a nossa cidade, impactar as pessoas com qual nós tocamos. Então, nós estamos vendo ali, e a nossa igreja, o nosso time, a oportunidade de servir pessoas e de amar essas pessoas, manifestando na vida delas o amor de Jesus. E pode ter certeza de uma coisa, nós estamos recebendo tanto quanto eles nesse período. Porque o Senhor tem ministrado muito no nosso coração. A gente tem olhado para cada um deles e a gente não tem aquele sentimento de dó, sabe? Não, a gente tem o sentimento de amor, porque a gente sabe que tudo vai ser reconstruído, a gente sabe que tudo vai voltar, que eles vão ter móveis ainda melhores do que eles tinham, que eles vão ter carros ainda melhores do que tinham, casa ainda melhor do que tinha, porque Deus, ele é o dono de todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas. Então, nós estamos falando isso. Talvez o mundo não tenha o Espírito Santo, mas quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Então você tem dentro de você um poder, uma força que o mundo não tem. Então a gente tem trazido isso para eles, essa noção, esse sentimento, né, de você poder olhar para você e ver que você tem Deus dentro de você, você tem um poder dentro de você de poder recomeçar e reconstruir. E nós entendemos que a misericórdia, né, é a capacidade de termos de recomeçar as coisas mais de uma vez. Então mudou e alternou. É como você pegar assim a nossa cidade, você pegar metade dela que está submersa e pegar 180 mil habitantes e colocar dentro da outra metade. Então a estrutura começa a colapsar, porque você tem hoje todas só para você ter uma ideia, tá? Nos abrigos oficiais aqui da prefeitura, nós temos em torno de 22 mil pessoas abrigadas. Nossa, 22 tá? mil pessoas. 22 mil pessoas. Nos abrigos não oficiais, que são igrejas, CTGs, lugares assim, a gente está falando de 69 mil pessoas abrigadas. Meu Deus, 3 vezes mais. 3 vezes mais. Aí você tem as casas, que hoje cada casa normalmente tem 10, 15 pessoas dentro das casas. Então, a estrutura do bairro, ela modificou, dos bairros que não foram afetados. E logicamente, que todo mundo está solidário, ninguém está soltando a mão de ninguém, está todo mundo ajudando todo mundo aqui. Sem falar na live de utilidade pública, a live que tratamos sobre as teorias da conspiração e como abrir os olhos para a verdade. Como a gente reage a isso, como a gente verifica, como a gente refuta uma fake news no WhatsApp, como identificar uma fake news no WhatsApp. Essa é a minha função no grupo da família, é poder refutar fake news. Então, hoje, aquilo que a gente faz no privado, eu quero fazer no público hoje e poder mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente pode utilizar para se proteger de tanta desinformação que a gente tem experimentado nesses dias. Porque todos nós queremos nos sentir importantes. Quando a gente tem uma teoria da conspiração que apenas algumas pessoas elas têm acesso à resposta, ou é um segredo que está todo mundo dormindo e apenas parte da população, só as pessoas que estão ligadas nas fontes dessas informações, elas têm essa dinâmica. Então, a primeira coisa é um senso de exclusividade. Nós fazemos parte de um grupo seleto de pessoas que sabem de segredos que a maioria da população não sabe. Só nós sabemos. Em junho, tivemos a estreia das Lives do Caos, onde é uma live que não tem pauta,
onde pode acontecer de tudo um pouco, desde perguntas filosóficas até a pedidos inusitados na live. Vamos ver um resumo das lives do Caos que aconteceram neste mês e nos próximos também. Ninguém vai se tornar membro de um canal que não conheça, não apoie. Então você já sabe que é um público que entende o que a gente faz. A gente sofre muito até hoje com aquele bendito vídeo lá do Deus de Recomeço, lá da Continência ao Amor, né? Toda semana tem alguém que aparece para dizer que odeia a gente porque não encontra o filme inteiro lá no canal. 3 anos depois da live, toda semana tem alguém que diz que nos odeia, que tem raiva da gente, e que é muito falatório e não tem o vídeo, e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, quando o negócio viraliza, é complicado, porque daí qualquer um vê o negócio e não tem a menor ideia do que a gente está fazendo aqui, então é muito complicado. Tirando isso, tem o pessoal lá do vídeo da Igreja de Parede Preta, que, né, gostaria que a gente falasse, olha, né, como tem um comentário lá. Eu acho que a gente tem que fazer esposa de comentário que a gente recebe. Ia ser legal. A gente tem que fazer esposa de tanta coisa que a gente não tá conseguindo, porque a gente não tem tempo, então nem dei ideia. Então, assim, uma coisa, o que o pessoal queria que a gente falasse? Igrejas de Parede Preta é um plano global do anticristo junto com a maçonaria, que é isso que o pessoal fala. Vamos lá, então? Vamos começar, então, de leve aqui, né? A primeira pergunta que apareceu aqui é se vai ter ET Bilu na nossa live, né? ET Bilu, o pessoal que tá meio, não sabe, né? É uma constante aqui nas nossas lives, volta e meia, ele aparece. Quando a gente fala sobre teoria da conspiração, a gente lembra, né, desse personagem aí, né? Icônico da história brasileira. Exatamente, né? Um jornalismo investigativo invejável, assim, que chegou até, né, encontrou, né, esse alienígena, e quando perguntaram qual a mensagem que se deixa para os seres humanos, tem que deixar o vídeo dele aqui para passar toda a live, né? Busquem conhecimento, tá faltando, ele foi um profeta, na verdade, o ET Bilu, porque olha só, né, quanto conhecimento tá faltando nos nossos dias. Então, é verdade, a galera tem que buscar conhecimento. Busquem conhecimento, né? Então, sim. E tem uma coisa, antes que o Natan me bata. Olha que eu ganhei do Natan e do Eric. Eu vi que teve até live sobre isso aí, tá? Que lindo! Eles escreveram uma carta pra mim. Cadê a carta? Falando sobre como foi bom a gente se conhecer e como eles me tornam como exemplo sobre as coisas que eu faço com o aniversário solidário. E eu senti um carinho muito grande e eu senti que eu estou no caminho certo. Eu não sei quem foi que mandou essa outra pergunta. Teremos 40 dias com Once Upon a Time em 2024? Não sei quem foi que mandou essa pergunta, né? Quem será, né? Então, quem será? Né, o que nós vamos fazer em 2024? A gente tá acabando o ano já, né? Tá acabando o ano. Estamos na última semana, nos últimos dias de agosto. Gente, geralmente, agosto é aquele mês que parece ter um ano dentro dele. Mas esse ano, né, assim, sei lá, não parece que passou rápido? Muito Eu tô com a sensação de que agosto passou muito rápido. Não sei se pra vocês é a mesma coisa. Me escrevem aí nos comentários se vocês também acham que sentiram que esse mês passou super rápido, porque geralmente agosto é um mês que pra gente... Quer dizer, não sei se porque eu trabalho e a gente que trabalha fora e tal, eu trabalho em escola, né, gente? Então, assim, parece... Todos os anos eu acho que agosto é um mês muito grande, assim. É um mês que demora pra passar, é um mês que... né, e tal. E esse ano parece que passou rápido demais. A gente não viu esse mês passar. Nós estamos na última semana de agosto. Nosso filho faz aniversário no domingo, no dia 1º de setembro. E a gente tá todo desconcertado aqui, porque a gente ainda não parou pra ver como que vai ser a festinha dele e tudo mais. A gente se perdeu totalmente nesse mês. Complicado. Porque a gente tava com a expectativa de que é um mês que não passa nunca. E ele passou voando. E a gente ficou perdido. E seguindo a temática de lançamentos, lançamos também as lives do Parábolas Analógicas. Vamos ver alguns pontos das lives deste mês e também dos meses posteriores. Mas aí também é uma coisa legal de falar, Eduardo, que os jogos, né, TCG, LCG, você decide se você quer investir dinheiro também, né? Porque para se divertir você precisa de um deck, né? Hoje em dia tem muitas temáticas legais, né? Tem o Star Wars, tem vários de anime que estão saindo. E aqui no Brasil, a minha maior missão, assim, que eu entendi, foi muito rápido, foi levar os jogos de tabuleiro onde eles não chegam sozinhos, fazer as pessoas entenderem a magia dos jogos além de jogar por jogar. Então, eu acredito que o jogo de tabuleiro, ele transforma vidas, muda geografias, e não é o jogo é só uma estratégia, assim como a leitura, a cultura, acesso à informação, e o jogo de tabuleiro traz isso para a mesa. Seja os board games, também como muitos conhecem, né, que já está um pouco inserido, mas os jogos de tabuleiro por si só. São de excelente qualidade, bate na cinetinha, 5 anos ou mais, então a gente é capaz. Então é isso, se não é, a gente tenta. Outra coisa que você levantou também sobre a questão da competição, né, eu gosto de jogo de competição. Mas uma coisa que eu aprendi com o jogo de competição é que perder às vezes te ensina mais do que ganhar. E já fica uma dica aqui, né, para quem tá iniciando no hobby de board games aí, quem tem interesse,
Normalmente, tá, eu já digo isso de cara, a Amazon é o pior lugar para se comprar jogos de tabuleiro. Os preços deles são muito ruins, assim, com certeza, vez ou outra você encontra uma promoção, mas isso é uma raridade. Garimpado. Então, assim, Garimpado. a gente costuma usar um site, né, que ele chama Compara Jogos. E nesse site Compara Jogos, você joga o nome do jogo ali e ele te dá centenas de lojas e o preço que é vendido em centenas de lojas e ainda mais. A mudança do preço durante um ano, por exemplo. Você quer olhar como é que foi o ano 2024, se o preço subiu, se desceu, se a Black Fraud, né, tá sendo sincero, se estão te enganando. Eu lembro que o cara falou o seguinte: o melhor brinquedo pro seu filho é o brinquedo que você brinca com ele. E jogos de tabuleiro são sobre isso. Não tem como você comprar um jogo de tabuleiro, como eu falei aqui, o Love Letter, e entregar pro seu filho como um brinquedo e você nunca jogar com ele. Não existe essa possibilidade. Você vai comprar um jogo e nesse jogo, subentendido, tá assim: filho, eu comprei isso daqui pra eu passar mais tempo com você. E isso é o prazer do jogo de tabuleiro. É você desenvolver isso de não tirar o seu filho do celular pra ele ficar fazendo qualquer outra coisa, jogando bola sozinho na rua. Aí você vai falar assim: nossa, então a igreja está se reduzindo a algo menor? Não, a gente só mudou o palco, a gente só mudou o formato para um formato contemporâneo. Eu sou um cara super tradicional, se deixar para mim eu ia sentar em banco de madeira, entendeu? Mas eu entendo que a linguagem é importante. Então assim, quando a gente está falando de usar jogos de videogame, quando a gente está falando de usar música, entretenimento, cinema, série de TV, a gente está falando, cara, é só usar o que Deus está nos deixando usar. Porque senão essas pessoas vão ficar nessas coisas e elas não vão querer fazer o salto para conhecer Cristo. Ou seja, se a gente não cria a ponte, eles nunca vão cruzar esse abismo e aí a gente nunca tem a chance de mostrar a outra ponte, que é Jesus, para o abismo do pecado, entendeu? Então, na minha opinião, e foi legal, eu peguei essa ponte aí do Coliseu, né? A gente precisa enxergar onde está a cultura, onde as pessoas estão indo. E ali a gente vai levar o evangelho. Que é o ET Bilu, que aparece na nossa live, aqui quase toda live, e deixa um comentário de sabedoria pra gente aí, né? Então, vou ler aqui o comentário do Bilu ET aqui, né? Eu lembro muito em como minha família viajando pela galáxia, buscando conhecimento pelo nosso maravilhoso e vasto universo. Muito bom ver todos buscando cada vez mais conhecimento, unidos em família. Isso tudo você tem participação nisso, né? Você deixou aquela mensagem e alguns seres humanos resolveram levar a sério o seu comentário e estão buscando conhecimento. Não é a realidade de uma boa parte da população, mas enfim, né, alguns estão tentando fazer a sua parte aí. Muito obrigado, estamos aguardando o seu retorno aí, né, para nos dar uma outra mensagem aí de sabedoria para a humanidade. Boa, ET, valeu. Boa viagem. Sempre bom aí ter a presença do ET Bilu aí, né? Independente se está dentro da igreja ou fora da igreja, muitas necessidades são muito semelhantes. Sim. É humana, né? É da humanidade. Uma necessidade que a gente tem é de estar se sentindo parte de um grupo, se sentir parte de uma comunidade, estar conectado com pessoas, via de regra, é o mais comum. Pode ter pessoas que gostam de um isolamento maior, mas ainda assim, em algum momento, é necessária uma conexão pessoal. E é claro, todos nós gostamos quando o nosso queridíssimo Edu fica pistola com as produções terríveis, ainda mais numa produção muito ruim, que foi a série de Star Wars Acolyte. Que é uma nave Jedi para um Porsche, né? É um Porsche espacial, cabe 2 pessoas na nave. Aí aparece o mestre e o Padawan, e de repente aparece o dono do boteco onde a Trinity estava, que viu a coisa rolando lá. Da onde apareceu esse cara? Se só veio uma nave. Botaram ele no compartimento. Não tem compartimento de bagagem na nave. A nave é pequenininha, cabe 2 pessoas dentro. Do nada aparece o dono do boteco. Cruzaram a galáxia assim, cara. Como é que o dono do boteco apareceu? Vocês colocam o cara, os Jedi, tá? Aqueles que conseguem tem toda a estrutura da República a favor deles. Eles podem acessar, é uma força, né, que tem acesso a tudo disponível. Você acha mesmo que eles precisariam cruzar a galáxia para acusar a Osha lá de assassinato? Aí traz o dono do boteco para dizer que, olha, foi ela que matou e tudo mais. E depois vai os Jedi embora e larga o cara para trás. Se a gente pensar na continuidade da cena, ele morreu no impacto da nave lá, porque ninguém levou ele embora. O cara, eu não vi em nenhum momento, eu assisti o episódio 2 vezes ainda, pra piorar. Eu ainda assisti 2 vezes pra ver o que aconteceu com aquele cara. O cara vem do nada, eu não sei de onde ele veio, e também não sei, ele não vai embora. Então, quer dizer, ele estava em algum lugar daquela nave quando então, trouxeram o cara pra morrer. E mais uma live em que todos os ADMs estavam juntos, reunidos, para falar sobre um filme que deu muito o que falar, viu? Divertidamente 2. E vem uma frase que fica ecoando na nossa cabeça de não sermos bons o bastante, né? Então, isso eu acho que é bastante interessante, porque, como o Eric falou, oportunidades são perdidas quando a gente fica colocando um peso maior nessas coisas, né? E assim, quem viu o Eric alguns anos atrás e vê o Eric hoje, meu Deus do céu, né?
quanta mudança, né? Nas primeiras lives ele pedia, pelo amor de Deus, para não participar, para ficar só na sala, no chat, ali nos bastidores. E agora, olha só, que beleza, né? Assim que a Eu gente tenho uma encerra. pergunta para você. Para mim? É. Não tinha combinado isso. Se eu não quiser responder, como é que fica? Vai quiser, dar você encerra a o live. emprego. Vai lá. Né? Encerra a live, Dá você tira a live cheque, pra você dar. faz ao vivo. E você, Edu, qual é a sua emoção predominante? Peraí, quer dizer que eu posso fazer isso agora, então, sem medo? Voltei. Né? Em junho, tivemos 3 lives comandadas pela ADM Larissa, trazendo uma entrevista com o nosso queridíssimo ADM Erickson. As minhas atitudes, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito, sabe, não demonstro raiva, não demonstro essas coisas assim, e o pessoal já vê o que eu sou diferente. E aí o pessoal fala, mas Erickson, por que você é assim? Eu falo, não, eu sou da igreja, eu sou cristão, né, então eu acho errado isso, essas coisas. E o pessoal me respeita, sabe, tipo, tem esse respeito, sabe, nunca sofri preconceito por... Já tá respondendo a pergunta, né? Já tá respondendo a pergunta do Natan. Nunca sofri preconceito ou exclusão por conta da minha fé, não. Pelo contrário, eu sou bem incluído em tudo, pra falar a verdade. O pessoal gosta, né? Tipo, até mesmo pra evento. Acho que eu que tenho que saber, assim, separar as coisas, né? Tipo, o pessoal da empresa chama pra happy hour, essas coisas do tipo. Eu até vou. Não vou em todos, eu vou em alguns, mas é aquela questão de você saber dosar, né? Você vai, mas até que ponto você vai chegar lá, né? Outra sobre o cuidado com o corpo. Foi muito chocante. E ele fala assim, então por que vocês não estão se cuidando? Porque quando você não se cuida, a chance de você ir de arrasta pra cima mais cedo é bem grande. E aquilo ficou assim, ó, tipo, todo mundo. Eu ouvi isso recentemente também. Tipo, você faria de tudo por mim? Aí eu falei, faria. Aí, então por que você não tá se cuidando? Porque eu preciso de você, se você não estiver aqui, porque você não se cuidou. E aí? Então você precisa viver, entendeu? Foi basicamente isso que você falou, se encaixou perfeitamente. E outra falando sobre a questão do cristão e a cidadania com o ADM Natan. Gente, meu chefe vai me zoar, porque até agora eu não consegui colocar a contagem aqui na live. Você acredita que todos os cristãos, de alguma forma, eles podem ajudar? Com certeza. A gente tá aqui pra ajudar, né? Se não fosse pra isso, né? Se a gente não estivesse ali pra ser o sal da terra e a luz do mundo, não tem um motivo da gente estar aqui, né? A gente precisa ser o auxílio pro mundo que o mundo precisa, né? Então, se no momento que a gente pode fazer é ajudar num abrigo de idosos ou ajudar as crianças em alguma situação de necessidade. Ali, quem sabe, é esse tipo de ajuda que essas pessoas vão ver Jesus, Deus, na nossa vida, na vida delas. Deus está presente até nas mínimas coisas do nosso dia a dia, um sorriso que a gente dá, um bom dia. Então, é aquilo, de novo, voltando na live de Soul, as pequenas porções que a gente entrega para as pessoas, pode ser aquilo ali que vai apresentar Deus para essa pessoa, né? Julho também foi palco de um dos lançamentos mais esperados do ano, Deadpool e Wolverine. Só o quebrar a quarta parede ali e tal, e fazer piada com Marvel, fazer piada com a Fox, fazer piada com a Disney e tal, poxa, show de bola, isso é legal pra caramba. Continua a caracterização do personagem e não fica naquele loop infinito ali de quinta igual, por série, exemplo, né? na Ice Pool lá. Eu também quero ver a quarta parede aí, assim, bebam água. É claro, sem falar também da polêmica da abertura dos Jogos das Olimpíadas. Da obra, né? Então, os produtores da peça que organizaram toda a abertura disseram, olha, a gente não representou a Santa Ceia do Da Vinci, a gente representou uma outra obra que são a Festa dos Deuses, tá? Aí a questão é, todo mundo que escreve alguma coisa, que faz uma música, que faz uma pintura, você tem um objetivo quando produz aquilo, uma peça de teatro, uma apresentação de abertura de Olimpíadas, e você tem o que as pessoas entendem da obra. Esse é o ponto. Para mim, esse é o ponto principal. O que as pessoas viram quando assistiram a cena foi isso. Então, claro, quem produz qualquer coisa precisa cuidar na hora de fazer de produzir o seu material, para não dar a entender uma coisa quando você quer representar outra. A gente já começa em agosto, iniciando mais uma live sobre as Olimpíadas, onde tivemos algumas lições que podemos aprender com este evento mundial. É importante a gente fazer essa dinâmica, aplicar o coração, o ensino, os ouvidos, as palavras de conhecimento. Então, a dedicação precisa fazer parte da vida do cristão. Se a gente quer crescer espiritualmente, não tem como fugir da dedicação à palavra.
da dedicação ao conhecimento da palavra de Deus, da dedicação a ouvir a palavra de Deus, a guardá-la no coração a partir do momento que a gente senta para estudá-la diariamente. Então, essa é uma questão que a nossa fé e a nossa vida espiritual, ela aumenta a partir da nossa dedicação diária e da nossa disciplina em buscar ao Senhor através do nosso tempo devocional, do nosso tempo a sós com Ele, do nosso tempo de estudo da palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Aprendemos sobre relacionamento na live, que falamos sobre o filme É Assim Que Acaba. A saída do que foi dada no livro é que, tudo é por conta do trauma. Realmente, pode ser. Esse comportamento dele pode ser ou com certeza está pautado no trauma. Mas a gente também não pode, a pessoa que está passando por um relacionamento abusivo, não pode simplesmente dar isso como, é porque ele é traumatizado e aí eu vou esperar ele se curar disso. Por favor, gente. A pessoa que tem um problema com raiva, com a violência, ela realmente precisa de tratamento. Mas você não precisa ser o saco de pancadas dessa pessoa. Você não precisa ser a pessoa em quem ele vai descontar todas as suas frustrações e os seus problemas como trauma. Não tem, né? Você não pode ficar porque eu amo, porque eu confio que ele vai se tratar e vai se livrar do trauma. Ok, você tem que falar pra pessoa e mesmo se tratar, mas você não pode continuar sendo o saco de pancadas dessa pessoa. E foi em agosto que tivemos a primeira aparição do nosso ícone, o ET Bilu, no chat das lives. E provavelmente talvez ele já tenha aparecido ou vai aparecer ainda nesse chat. Pois é. E mais alguns materiais que a Lion... Meu Deus do céu. Não, gente. Não é possível. Não é possível. Isso aqui é coisa de vocês, né? Certeza. Natan, Larissa, alguém fez isso aí, hein? Eu não boto fé que o próprio esteja por aqui. Mas enfim, né? Vamos entrar no personagem aí, né? Vamos entrar na brincadeira aí. O ET Bilu com a gente aqui na live hoje. Eu nem combinei com ele, nem convidei. Quem sabe para sexta-feira. Né? Quem sabe na sexta-feira aí dá para trazer ele como convidado aí na live, né? Acho que seria legal conversar sobre o conhecimento das raças alienígenas aí, né? Muito obrigado. Os mais fanáticos pelo ET Bilu aí é o Rafa e a Larissa. O ET Bilu voltou aqui. É só ver quem não tá no chat, né? Que a gente descobre quem é. Digam pro povo buscar mais conhecimento sobre o passado deles. Aprendamos com o passado para não cometermos os mesmos erros dos nossos antepassados. Aí, ó. Tô gostando de ver o ET Bilu. Desde a última vez que a gente viu, ele estudou bastante. Estou aprendendo, melhorou até o tempo verbal, ele tá usando. Tá legal. Em setembro, nós falamos sobre uma briga acalorada que aconteceu envolvendo o STF e o Elon Musk. E vimos como precisamos ouvir opiniões diferentes para podermos crescer. Pode ter gente que conteste, vai ter uma outra visão, tem gente que acha que é isso, tem gente que acha que é A, acha que B, e tá tudo certo. O que não dá é a gente pegar um TikTok ali de 60 segundos, 30 segundos, 15 segundos, e achar que porque eu assisti aquilo, eu já posso ter uma opinião formada sobre o assunto. Então não, você precisa aprofundar. E essa vai ser a nossa bandeira, né? Sempre foi no canal, isso é totalmente coerente com o que a gente faz aqui, né? Busca, traz informação para vocês, estamos analisando lá Encanto da Disney, a gente traz uma guerra que aconteceu na Colômbia para mostrar um pano de fundo histórico das coisas. Esse é o nosso canal. Se você está aqui até agora, né, depois de tanto tempo, você já sabe que é assim que funcionam as coisas, né? Até participei de um evento no final de semana, o ET Bilu apareceu, é incrível como ele sempre aparece quando o Rafa aparece aqui também, né? Antes do Rafa entrar na live, o ET Bilu não tinha aparecido. Mas enfim, vamos ler o comentário dele, que eu tenho uma vergonha que eu passei no sábado por causa do ET Bilu. Vou confessar aqui para vocês. Que sejamos moderados e prudentes para não trocar o essencial pelo que é trivial. Olha só. Bilu, a gente viu que ele buscou conhecimento desde a última participação dele aqui no Planeta. Ó. Deixa eu comentar a gafe que eu passei, né? Eu tinha que dar uma palavra final. A gente estávamos eu, o pastor Gilson de Souza, que é um deputado estadual aqui do Paraná, e mais um diretor de uma escola, de um cursinho preparatório para os vestibulares, numa conferência de adolescentes. Então tinha um bate-papo sobre cidadania, política, redes sociais, faculdade, enfim. E aí eu tinha que dar uma palavra final. Eu falei, olha, eu vou usar aqui um grande filósofo que nós tivemos, chamado ET Bilu, e o pensamento dele era: busquem conhecimento, né? Só que qual foi o problema? Ninguém naquele público conhecia o ET Bilu, porque é muito antigo, a galera não sabia o que era. Aí ficou aquele vácuo, aquele silêncio ensurdecedor, assim, eu falei, puxa vida, ninguém sabe, que cringe essa minha piada, né? Muito cringe. Foi muito velho. Foi horrível, assim, né? Foi muito tiozeira mesmo. Mas também falamos sobre Slow Horses e como não podemos ficar sem fazer nada.
só você fazendo isso para você experimentar. Né? Um milagre financeiro desses, de receber algo assim nos 45 do segundo tempo e tal. Assim, se você ficar sem fazer nada, você não prova dessas coisas. E é esse que é o principal para a gente pensar hoje, né? A gente precisa se dispor para fazer algo mesmo não se sentindo preparado. Claro, a gente vai se preparar no processo, mas você tem que começar de alguma forma. Começa, faz, aceita, né? Teu pastor te chamou a fazer alguma coisa, não está fazendo nada? Convida, aceita o convite e vai, né? Porque na medida que você vai descobrindo, nossa, gostei disso, vou estudando, vou me preparar melhor, vou fazer alguma coisa, e aí a roda começa a girar e você vai fazendo as coisas, né? O problema é a gente fica esperando acontecer alguma coisa excepcional, um anjo aparecer na tua frente para dizer o que você tem que fazer. Já o nosso queridíssimo outubro esteve recheado de conteúdos. Tivemos a terceira live do Caos, que contou com a maior live do Parábolas, com mais de 3 horas e momentos incríveis com os ADMs. Gente, eu acho que eu errei na hora de colocar a introdução de novo. Errando, mas aprendendo. Eu achei, mas eu coloquei exibir, mas eu achei que exibir já ia colocar, entendeu? Normal. Calma. Um dia eu consigo. A nossa pergunta foi respondida. Quer dizer, quem é não, né? Mas eu solicitei a presença dele e ele apareceu. Eu deixo essa bola. Olha só quem apareceu. Fui notificado de que estão perguntando sobre a minha presença. Eu estou um pouco ocupado, buscando cada vez mais conhecimento e sugiro que faça o mesmo. Será que a gente consegue fazer coraçãozinho? Pera. Aí, consegui acertar o lado. Falta você. Tivemos também Parábolas entrevista com a Larissa entrevistando a Juliana. Hello, people! Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando? Quem tiver online aí, por favor, já me... 20 não, ganhei 13 sorteios. Uma média de um sorteio por mês. Meu Deus, você é muito sortuda! Sabe como é que tá o seu nome no meu WhatsApp? Como? Tipo assim, eu salvei Larissa Takata, ganhadora do sorteio. Porque você ganhou um monte de sorteio lá no grupo. Ganhei? Ai, gente, eu sou muito linda. Eu tô assim esperando, né? Que tá aparecendo que eu estou mentindo na live. Você tá lá com o seu nome anotado e ela. Ganhei? Gente. Também tivemos a estreia das nossas lives falando sobre animes. Foram 3 animes que a gente abordou aqui ao longo do mês. Também da mulher de Potifar, onde ele sofre a mesma tentação aqui, digamos assim, né? Considerando a transformação de humano para Oni como uma tentação, né, do pecado, o José enfrenta isso também com a mulher de Potifar, né? E o que ele faz? Ele sai correndo, né? Ele foge, lembrando a gente de que tentação você não enfrenta, tentação você foge, porque você não vai vencer. Então a tentação ela não foi feita para você enfrentar, a tentação foi feita para você fugir. A série começa com o Midori falando exatamente isso. Essa história de como eu me tornei o principal herói de todos, né? Mas o problema é que ele termina o mangá sem poderes, né? É muito anticlímax, né? Porque então, esses são sinais que aparecem aí ao longo da live e a gente vai sendo enganado continuamente, né? Então, assim, eu acho, para mim é um colegiado, né? O ET Bilu tem várias pessoas têm acesso a essa conta, o login e a senha, e aí para enganar aqui o autor da live, né? Vocês fazem um intercâmbio dessa senha e desse login para que as suspeitas não caiam sobre uma pessoa só. Essa é a minha teoria com relação a quem é o ET Bilu. Eu acho que ele não é uma pessoa só, né? Vários livros do Sherlock Holmes têm essa perspectiva, né? De que não é um único vilão, são vários, né? Então tem mais de um assassino, que daí tudo faz sentido, porque não se encaixa no primeiro momento, mas enfim, né? Eu acho que é isso. Porque o Nathan é especialista em localizar as nossas lives, né? Inclusive é o Nathan que faz aí o nosso compilado da retrospectiva de cada ano. Logo a gente vai estar fazendo aí a retrospectiva 2024, né? Muita coisa boa nesse ano. Também tivemos o prazer de conversar com algumas pessoas que estavam confirmadas para a XCOM em Valinhos. E assim, uma coisa simples e dinâmica que a gente fez, a gente acabou sendo o melhor evento online. A gente foi o segundo evento online no Brasil. O primeiro foi aliás, nós fomos no primeiro evento online, porque foi a XCOM, depois foi a DC Fandom, e depois veio a CCXP em dezembro. Tanto que eu participei da CCXP como Artistiele na praia, né? Eu tava sentado na beira do mar. Vocês estão entusiastas pela série 40 dias? O Nathan, eu não posso
Nem citar ele, que ele é minha assombração gospel, assim, sempre isso existe. E sempre ele entra para falar desses 40 dias que eu acho que não vai existir, mas quem sabe, né? A gente é sempre surpreendido. Em novembro, nós falamos sobre o filme Coringa 2 e a série do Pinguim. Mas o brilho mesmo vai para a live de Coringa, já que tivemos uma resenha do que aconteceu na XCOM 2024 lá em Valinhos. Vamos lá? Quem quer começar? Oi, gente. Ah, espera aí. Eu tenho que usar isso aqui, gente. Jesus, amor. Ela já começa assim, já. Agora ela tá impossível. Agora aguenta. Meu Deus do céu. Acho que esse é o resumo aí do... Resumo mesmo. Gente. Joaquim Phoenix, o Choringa. O Choringa dele na sequência, literalmente, um Ney Mato Grosso revoltado. Quem assistiu o filme na sala do cinema? Eu vou trazer a Larissa de volta, falei. Brasileiro não tem senso crítico mesmo. Vivem como hienas, comendo fezes. Olha, cara, aí a Cília vai dizer que realmente a gente tem hiena aí, ó. Tá com a voz de hiena. Bom, excelente, né? Excelente comentário aqui, né? Amo haters. Eles mostram que estamos no caminho certo. Se tudo for maravilha, dá ruim. Assim, tentar agradar todo mundo não funciona nessa selva que se chama redes sociais, né? Elas querem tanto prosperar rápido, elas querem tanto conseguir chegar lá no topo, onde esses caras que elas admiram estão, e às vezes nem estão. Eles estão só criando uma persona, né? Alugar uma Ferrari. Não quer dizer que você tenha uma Ferrari, enfim, né? Mas isso vende para as pessoas uma imagem de prosperidade e as pessoas querem chegar nesse mesmo lugar. Enfim, chegamos em dezembro. Claro, dispensa apresentações porque foi mês passado. Mas vamos passar pelo que rolou em Skeleton Crew e sobre o Papai Noel. A relação entre os amigos é importante, temos esses relacionamentos, né? A amizade é um caminho para experimentar até o amor de Deus, porque às vezes você não vai vir um anjo para te dar um conselho, né? Você vai usar teu amigo para dar um conselho para você. Ah, mas não queria ouvir isso, foi muito duro comigo e tal, né? Mas o amigo é o único que vai falar a verdade para você. Quem não é seu amigo vai dosar a pílula, adorar a pílula, né? Ah, veja bem, você é o melhor, tá tudo certo. E não tá. E você continua acreditando nisso e depois lá na frente você se quebra, né? Então, o amigo é o que vai te dizer a real. É importante ouvir isso. A impressão que eu tenho é que o cristianismo ele é simples demais para a percepção dessas pessoas que estão acreditando numa série de coisas de teoria conspiratória, que os últimos anos levou muito cristão a mergulhar, né, em grupos de WhatsApp que só propagam esse tipo de coisa, e aí a vida dessas pessoas é alimentada por teoria conspiratória. Quando ela vai para o cristianismo é simples, não tem muita coisa oculta ali. Tá tudo muito na cara. Se você ler, você vai entender. Se você mergulhar na palavra, você vai entender a mensagem de Cristo. E aí parece que isso já não satisfaz mais essas pessoas. Elas têm que ter alguma coisa oculta ali. Sabe? É um ocultismo cristão ali. Eu tenho que encontrar coisas no subtexto que não estão na cara de todo mundo. Tem que ter alguma coisa só para que eu e aqueles que estão no meu grupo descubram isso. E aí, quando você vem com coisas simples, as pessoas não querem acreditar no que é simples. Elas querem complicar as coisas, trazer um negócio além do que o texto bíblico aponta, ou que a gente trouxe aqui a história fala. Elas não acreditam mais nisso. Elas querem criar a própria realidade delas, a matrix delas lá. Bom, gente, é isso. A retrospectiva fica por aqui. Eu sei, foi um vídeo muito longo, mas muito recompensador por a gente ver o tanto de coisa que nós fizemos aqui no Parábolas no ano de 2024. E esperem só, porque 2025 será 1000 vezes melhor. É isso. Até mais. Fiquem com Deus e 40 dias com Once Upon a Time. Fui!